Bom dia, pessoal. Hoje vocês vão aprender aí sobre divisão celular. Na divisão celular, nós usamos duas definições aí: mitose e meiose, que são dois tipos aí de divisão celular diferentes aí. Então, quando a gente fala de divisão celular, a gente sempre considera a primeira célula, a célula mãe, e as outras que vão aparecendo, as células filhas aí. Então a gente tem uma célula. Agora a gente vai ver as diferenças. Na mitose a gente tem uma célula que se divide em duas, depois em 4, depois em 8, depois em 16 e assim por diante. Então, na mitose, a divisão é exponencial. Ela não tem fim, ela vai indo até onde tiver a necessidade aí. E a célula mãe é idêntica às células filhas. Então, essa célula é igual a todas essas outras que vão ser geradas. E esse idêntica é em relação ao que? Ao material genético. Esse 2N aqui, ó, quer dizer o que? No caso da espécie humana, que tem 46 cromossomos. Lembrando, 46 cromossomos é a mesma coisa que a gente falar que tem 46 DNAs. E lembrando que o DNA aí é o responsável pela formação de todas as nossas características aí físicas. Então, ó, 2N, a gente na espécie humana 46 cromossomos e N é a metade. Quando se aparecer 2Ns no total, N representa a metade. Por que eu falo da espécie humana? Porque cada espécie de ser vivo, de planta, de inseto, bactéria, tem um número diferente de cromossomos no seu núcleo. Tem um número diferente aí de DNA de cada espécie. Por exemplo, aquela mosquinha de fruta, que é bem pequenininha, o nome dela é drosófila. Ela tem 3 cromossomos. Então, ó, vocês veem uma diferença bem grande. Agora o ser humano, o normal é 46 cromossomos. Outra coisa também, pode aparecer mais ou menos cromossomos? Pode. Quando aparece mais ou menos cromossomos, geralmente é o que a gente chama das síndromes aí. Por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, é o excesso ou a falta de cromossomos aí nas células aí do corpo dessa pessoa. Então, mitose, ela começa de uma e gera todas as outras idênticas e é exponencial, vai crescendo até onde for necessário aí. E ela tem o que? A função de renovação celular. Então, todo nosso corpo, como eu já tinha falado, é formado por bilhões de células. E elas vão sendo perdidas aí. Por exemplo, quando a gente ingere bebida alcoólica, a gente morrem várias células do fígado e de outras partes do corpo também, por onde o álcool passa. Então, o que o corpo faz? Ele começa a fazer mitose nas células do fígado para tentar regenerar uma parte do que foi perdido. Regenera tudo? Não. Mas ele consegue regenerar aí uma parte das células que foram perdidas lá. Por exemplo, quando a pessoa fuma, ela destrói várias células do pulmão. Daí, através de mitose, vai lá e renova aí as células que foram perdidas. Lembrando, nunca regenera todas, mas repõe uma parte aí do que foi perdido. E a meiose, ela já é diferente, é uma divisão para originar as células sexuais que a gente chama. Por exemplo, na meiose, uma célula gera 4 células aí sexuais, que no homem a gente vai considerar os espermatozoides e na mulher os óvulos.
Então ela já tem essa grande diferença, ela só serve para formar células sexuais, que no nosso caso da espécie humana e de alguns outros animais são aí os gametas, que são os espermatozoides e os óvulos. Então aqui, ó, vocês estão vendo que uma célula mãe da origem é 2, depois há 4, essas 4 sofrem divisão de novo e elas sofrem o processo de divisão de novo até chegarem em 4 células com metade do dos cromossomos aí. Por quê? Porque aqui não são as células sexuais, aqui não são os óvulos, os espermatozoides. Então eles têm que ter metade do material genético, porque quando tem a fecundação do espermatozoide com óvulo, junta 23 com 23, 46. Por isso que os filhos aí sempre têm aí características tanto do pai quanto da mãe. Às vezes bem visíveis, às vezes não. Mas é por isso que as células sexuais têm metade do material genético. Porque quando tem a fecundação, junta os dois e aí as características algumas vão dominar, vão prevalecer, outras não. Quando a gente fala em divisão, tanto na mitose quanto na meiose, tem umas fases que nós vamos ver mais para frente aí, as fases da divisão. E essas fases, elas têm uma sequência. No caso da mitose, essa sequência só é feita uma vez. Aqui na meiose não, ela tem da célula mãe tem uma divisão, essa divisão daqui faz esse processo todo de novo até chegar nas 4N, nas 4 células sexuais. E lembrando, meiose, onde que acontece a meiose aqui no corpo humano? Nas mulheres, nos óvulos, nos homens, nos testículos, é onde acontece meiose. Todo o resto do corpo, mitose, renovação celular através de mitose. E lembrando uma coisa também sobre divisão celular, sobre a mitose. Quando a gente sofre mitose, lá dentro do núcleo tem o DNA. E esse DNA, ele tem uma pontinha que a gente chama de telômero. Para que serve esse telômero? Cada vez que a célula sofre mitose, esse telômero vai diminuindo. Vai diminuindo. Quando ele chega no fim, é o que a gente chama de morte natural. Quer dizer que as células não conseguem mais renovar e a pessoa morre naturalmente. Então esse telômero aqui, nós podemos também chamar ele de relógio biológico, porque quanto maior ele for, mais chances a pessoa tem de viver mais tempo de vida a pessoa pode ter. Então, ó, isso também é uma característica importante da mitose, que vai diminuindo esse telômero, que é uma molécula que está ligada ao DNA. Quando acaba, a gente chama aí de morte natural. Agora, só voltando, mitose é uma multiplicação exponencial e feita para renovação celular. Meiose é uma divisão limitada que é feito para produzir as células sexuais. Então, até a próxima aula.